Quanto à questão da data do encontro com o Altíssimo, não é preciso ser tocoísta para viver todos os factos. Tudo o que revelamos aqui, buscamos na bibliografia à nossa disposição e citamos as fontes. A literatura apresenta-nos esses dados. Se houver divergência de datas, é preocupante, pois aqueles que viveram com o profeta ainda estão vivos e acompanharam o profeta. Portanto, essas discrepâncias de datas são preocupantes, pois são um dado recente. Não se passaram ainda séculos para haver essa confusão. No entanto, não é surpreendente, porque até na religião cristã há questões semelhantes ligadas a Jesus Cristo. E hoje desvendam-se as verdades, mostrando que as coisas não são como aparentam ser à primeira vista. Até o próprio dia do nascimento de Jesus Cristo está em discussão. Portanto, se ocorreu um equívoco, peço as minhas sinceras desculpas, pois infelizmente as fontes disponíveis apontaram-me nessa direção. Resposta do Dr. Nzinga Minguiedi, professor da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto. Tentativa de visita ao local do encontro do dirigente com Deus em Catete termina em detenções em novembro de 1981. Por Pedro Santos Agostinho, Simão Gonçalves Toco e os Tocoístas no Mundo, página 77 e 78. Aos 14 de novembro do ano de 1981, o dirigente Simão Gonçalves Toco quis visitar a igreja de Catete, bem como visitar também o local histórico onde, com 17 anos de idade, ouviu a voz de Deus. Partindo de Luanda de manhã muito cedo com uma comitiva de 16 carros de marcas diferentes, transportando 71 tocoístas de diversas idades e hierarquias, todos animados zelosamente em servirem o Senhor. Postos em Catete, a situação estava complicada e confusa, gerando mais tarde um clima de mal-entendido entre as autoridades militares de Catete e a comitiva do dirigente. Também a população civil de Catete ficou preocupada e agitada ao ver tanta gente que chegara à sua vila, sem saberem o que se tratava. As autoridades militares de Catete, assim, acusaram a comitiva do dirigente de invadir a sede do município de Catete, sem prévia autorização destas, sendo depois todos fortemente identificados e revistados, bem como todas as viaturas. Alguns irmãos e irmãs que não tinham bilhete de identidade ficaram depois detidas na esquadra da polícia, CPPA, nomeadamente a irmã Maquiesse Josefina. Representante das meninas da Igreja do Zaire, a irmã Maria José da tribo de Catete e o jovem Banza, este último, foi o primeiro a ser solto momentos depois, em relação das referidas irmãs. Poucas horas depois, a comitiva do dirigente foi conduzida ao comando da ODP, onde ficou detido numa cela. O irmão Carmona Somano, que tinha sido denunciado às autoridades por uma rapariga de Catete, segundo esta, o referido irmão estava fotografando a vila de Catete sem autorização do governo. Depois das autoridades militares analisarem devidamente o problema, e quando já eram 14 horas e 20 minutos do mesmo dia, depois dos irmãos estarem longas horas sob sol forte e constante, com fome e sede, decidem transferir Simão Gonçalves Toco com a sua comitiva para a sede da província, em Cachito, e estas atribuíram depois culpa aos tocoístas naturais de Catete, que não souberam, segundo eles, preparar devidamente a viagem do seu dirigente. Assim sendo, a comitiva, acompanhada por uma escolta da Segurança do Estado, rumou para Cachito, onde recebeu a última sentença junto das autoridades militares que, em pouco tempo, depois de ouvirem alguns irmãos e inclusive o dirigente, e estas não encontrarem motivo de os deter, decidiram libertá-los, desculpando-se do sucedido em Catete e com a devida gentileza, prontificaram-se em abastecer algumas viaturas da comitiva, que devido ao percurso percorrido e imprevisto, ficaram com pouco combustível, ordenando-os de seguida regressarem tranquilamente para Luanda. Entretanto, as autoridades também solicitaram ao dirigente que persuadisse o seu povo no sentido deste, não pensarem e nem falarem mal do governo. Em Cachito, apenas ficou detido o material fotográfico do irmão Carmona Somano e algumas cassetes de radiogravador do dirigente. Neste sentido, estando a comitiva em situação de liberdade, já à volta das 19 horas e 35 minutos do mesmo dia, regressa para Luanda.
escalando Catete, onde em poucos minutos trocou impressões com os tocoístas aí residentes, rumando depois para a capital do país, onde chegaram quando já eram 23 horas e 30 minutos, dirigindo-se todos em casa do dirigente, onde fizeram uma oração, seguida da leitura bíblica em São Mateus 13:49-50. Com efeito, todas as intenções do profeta a respeito da visita da igreja de Catete foram lamentavelmente desmoronadas pelo Satanás, que mais uma vez o humilhou longas horas. Simão Gonçalves Toco e os tocoístas no mundo, por Pedro Santos Agostinho. Antônio Mateus M. Finda. E o primeiro testemunho divino sobre Simão Toco ouvido no Konzo wa Vululu, no dia 8 de janeiro de 1926. Quando tinha 8 anos, assim que lhe levavam na missão de Kibokolo, nas matas de Konzo com uma chuva torrencial, e daquela chuva, eles sentiram-se amedrontados porque não tinham onde se ocultar. Depois daquele medo da chuva, pois eles estavam apavorados, ouviram uma voz do céu que disse à pessoa que levava o menino no colo, diácono da BMS, Kiala Maurício Bonga, a partir de hoje, nenhuma gota de chuva te alcançará. A chuva vinha em direção onde eles estavam, mas depois de escutarem aquela voz, à medida que eles iam avançando, a chuva ia se afastando. Isto é, eles iam, e à frente e atrás chovia, excepto onde se encontravam, e eles iam pisando as águas da chuva. Por isso, a primeira voz de Deus não se ouviu em Catete. Foi em Maquela do Zombo, nas matas do Konzo, a saída do Sadi. Para se ir até no Konzo, aquilo tudo era mata. Quando alguém vos diz que foi em Catete que se ouviu a primeira voz, isto não corresponde à verdade. A voz viva foi ouvida primeiramente quando o dirigente Simão Gonçalves Toco tinha 8 anos. Isto que ouviram e quem escuta bem, entende melhor para melhor transmitir. Nós não temos por hábito acrescentar coisas. O que nós ouvimos e vimos é aquilo que vamos testemunhando. A partir de hoje, saibam que a primeira voz foi ouvida no Zombo e a segunda em Catete. Muitos pensam que estamos perdidos, mas nós temos certeza deste caminho que estamos a seguir. Aquilo que o mundo não sabe, nós soubemos. Por isso é que estamos firmes. Nós conhecemos a verdade. Encontro de Simão Toco com Deus, em 1935. Na Ilha do Cabo, Luanda, segundo Filemoni de Pedro. Sobre a manifestação de Deus ocorrida em 1935, e que se tem conhecimento na Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, o ancião Filemoni de Pedro descreveu o seguinte: a primeira voz de Deus ouvida por Simão Toco não foi em Catete. O que o dirigente falou em segredo, ninguém ainda sabe, salvo os anciãos da igreja. Ele esteve ausente 8 dias, e o lugar é mesmo aqui em Luanda. Mas quando estava a estudar cá em Luanda e desaparece durante 8 dias, em que sítio ele esteve? Ninguém sabe. Mas se dissermos hoje e mostrarmos, alguém vai dizer: afinal de contas, o sítio é no local X, e amanhã vão lá fazer congresso. Este é o segredo que existe entre a igreja dirigida pelos 12 mais velhos e as demais direções tocoístas, os ramos. Porque nós soubemos o fundo desta igreja. Esta igreja tem segredo. Nós vamos começar a divulgar as coisas da igreja como são na realidade, os segredos da igreja. Jovens, segurem bem a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. Confirmamos mais uma vez que esta igreja tem muitos segredos. Nós estivemos no colonato do Vale do Loje, mas se perguntarmos nesta igreja quem dormiu 3 dias no sono, não serão capazes de nos responderem. Palestra alusiva às ações do dirigente no coro de Kibokolo, realizada no Templo do Palanca, em fevereiro de 2011. Segundo a historiografia tocoísta, em 1935, Simão Toco esteve desaparecido na missão metodista, permanecendo na Ilha do Cabo durante 8 dias, privado de alimentos e de tudo, causando um grande susto aos superiores desta missão metodista. Quando foi achado no 8º dia, respondeu que se encontrava a conversar com o meu pai, Deus. Infelizmente, os factos aí desenrolados até a presente data ainda constituem matéria reservada na igreja, apenas de domínio dos anciãos da igreja. Mas qual o significado da teofania da Ilha do Cabo para o tocoísmo?
Quem é este que desaparece 7 dias, e no 8º é encontrado a conversar com o seu pai junto ao mar? Trata-se do seu recolhimento para absorver as coisas do alto, revelando o seu poder sobre qualquer tipo de privação. Esta teofania encerra, da parte de Simão Toco, o mistério sobre o dilema dos buracos. Um acontecimento que volta a registrar-se em Simão Toco, em Luanda, em 1976-1977, quando desaparece das vistas de todos. Aqui bem sabemos que ele encontrava-se a tratar das coisas do porvir do mundo, ressurreição. Neste encontro com Deus, Simão Toco recebe uma série de informações que lhe ajudam a tomar decisões, visto que depois deste encontro, revela ao seu colega Antônio Agostinho Neto que seria o futuro presidente de Angola, posição que volta a reiterar no dia 2 de dezembro de 1962, agosto de 1979 e em 1980 e 82. No ano seguinte, 1936, é quando teve o privilégio de visitar a cidade santa do Grande Rei. Existem ainda outras epístolas do dirigente e documentos da igreja que atestam a ocorrência de Catete como tendo sido em 1950, mas por causa da economia de espaço. São os casos das epístolas de 2 de maio de 1972. Lembras-te do que havia te dito em Catete, no ano de 1950 e de 13 de dezembro de 1971. Outra coisa. Façam o favor de dizerem aos irmãos de Catete que eu lhes tinha escrito em 31 de outubro deste ano. No lugar onde está escrito, às 4 horas de manhã, falei ao Sobaquiala para sairmos fora tomar o ar, ele disse que não sabia. Essa palavra, sabia, mudam para saía. Leiam bem a minha letra, porque já estou velho e a minha vista está fraca. Trouxemos apenas estes. Não percam nenhum dos nossos vídeos interessantes e informativos sobre a história do tocoísmo e as experiências dos nossos queridos anciãos. Se inscrevam no nosso canal para receberem notificações sempre que lançarmos um novo conteúdo. Obrigado por nos acompanhar e esperamos vê-los em breve. Agradeço a todos por estarem conosco hoje. Que a paz e as bênçãos do Altíssimo estejam sempre convosco. Até a próxima.